15 pontos importantes em Cristologia. Existem 15 pontos importantes que todos os estudantes em Cristologia devem se concentrar na hora de conhecer o mistério de Cristo. Quais são eles? Primeiro, a doutrina do nascimento virginal de Cristo, a doutrina da impecabilidade de Jesus, os detalhes da tentação de Cristo no deserto. Jesus poderia pecar? Por que Cristo precisava ser também humano? Como a igreja entende o termo encarnação? O tema de Cristo ser plenamente divino, as concepções erradas sobre Cristo, a comunicação misteriosa dos atributos divinos a Cristo, a necessidade da expiação, sua abrangência e natureza, as evidências de sua ressurreição, o significado doutrinário da ressurreição, a ascensão de Cristo e sua importância doutrinária, os estados existenciais de Jesus e o tríplice ministério de Cristo. Primeira de todas as doutrinas importantes que a gente tem que saber sobre Jesus é o seu nascimento virginal. O texto diz, vamos acompanhar: é dogma de nossa fé, algo que aceitamos e defendemos acima das discussões da crítica textual. Conforme dizem muitos biblistas, a palavra alma pode ser traduzida tanto por virgem quanto por jovem. Uma reforça o dogma, a outra desmorona. Ficando o dogma, temos o vasto argumento da sobrenaturalidade da encarnação de Cristo, mas também abrimos o leque para a doutrina da Imaculada Conceição de Maria. Ficando com a crítica, abraçamos o liberalismo teológico e reforçamos as doutrinas judaicas anticristãs. Então o que acontece? Primeiro ponto doutrinário que é dogma para nós. Dogma é aquilo que não pode ser mexido. Não se dá liberdade de você pensar por conta própria. A Bíblia ela tem essa característica. Tem ponto que a Bíblia vai abrir para você. Você pode pensar, você pode discutir, porque ela não deixa dogmaticamente estabelecido. Agora tem ponto que a Bíblia não abre mão, tá bem? Não abre mão, que é o caso do nascimento virginal de Jesus. Ela não abriu discussão, ela não deixou espaço para nós. A gente viu aqui nas aulas anteriores o seguinte, né? Se os irmãos quiserem virar para cá, tá bom? A gente já viu aqui nas aulas anteriores o seguinte: o nascimento virginal de Jesus, ele é dogma, não pode ser mexido, e quem anunciou para nós o nascimento virginal de Cristo foi o anjo Gabriel. O anjo Gabriel chegou a Maria, disse que o Espírito Santo desceria sobre ela, ela conceberia o Filho de Deus, ele seria chamado de o Filho do Altíssimo. Deus entregaria o trono de Davi para Jesus, e inclusive disse, e o nome dele vai ser Jesus, tá bem? José colocou o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Essa é a ordem do anjo, tá bem? Ele disse isso para José: chama o menino de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Quando Mateus estava escrevendo o Evangelho, Mateus fala: para que se cumprisse o que foi dito da parte do profeta que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz ao seu filho. Esse texto que Mateus citou é um texto que foi escrito em hebraico. Mateus escreveu em grego. Na hora que Mateus vai fazer a citação, qual é a Bíblia que ele vai procurar? Ele vai procurar uma Bíblia que eu já falei para vocês, é a Septuaginta, tá bom? Septuaginta é a tradução da Bíblia do hebraico para o português. Jesus tinha que citar a Bíblia, os apóstolos tinham que citar a Bíblia. Tiago citou, Pedro citou, Jesus citou, Paulo citou, os apóstolos citaram a Bíblia. E na hora de citar a Bíblia, eles, ao invés de eles citarem a Bíblia em hebraico, eles citavam a Bíblia em grego. Eles usavam a tradução. Por que eles usavam a tradução? Porque ela era idêntica ao texto hebraico. Idêntica, não tinha falsificação. A Septuaginta não era uma falsificação, ela era uma tradução. E na hora que Mateus citou, ele citou que a virgem conceberá e dará à luz um filho. A virgem, ele não disse a jovem conceberá. Por quê? Qual que é a diferença entre citar a jovem e citar a virgem? Aqui na apostila, tá bem? É bom que vocês pontuem, leiam na casa de vocês. Na apostila é o seguinte: existe uma área da teologia que é muito perigosa para nós, evangélicos, de uma linha mais tradicional e mais biblicista.
Pelo menos eu me considero um homem biblicista, tá? Eu me considero um cristão biblicista. Eu aceito de boa fé a explicação da teologia que diz: a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Então eu aceito e ensino. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Eu creio nela. Quando eu estou pregando a Bíblia, eu sei que eu estou pregando a palavra de Deus. Como disse o apóstolo Paulo a Timóteo, nós temos que manusear bem a espada do Espírito, a palavra de Deus. Paulo disse: a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então a Bíblia é a palavra de Deus, assim eu creio e assim eu ensino. Só que tem uma linha da teologia chamada de liberalismo teológico. E esse liberalismo teológico, ele surgiu lá no século XVIII, no século XIX, e ele ganhou muita força. O que ele vem dizer para a gente? Que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas que ela contém a palavra de Deus. Contém significa que nem tudo que está na Bíblia é divino. Muita coisa que está na Bíblia não é divino. Por isso, foi só um arranjo textual. Arranjo. A Bíblia foi toda editada. O pessoal recortou os textos, veio recortando e depois montou um evangelho. O evangelho de Mateus foi remontado. O evangelho de Marcos foi remontado. O evangelho de Lucas foi remontado. O livro de Atos foi remontado. As coisas não aconteceram exatamente do jeito que está narrado. Isso aí foi uma interpretação posterior de Lucas, de Paulo, de João, e não a verdade em si. Quem diz isso é o liberalismo teológico. Ele desmonta a Bíblia, desmonta. E dentro do liberalismo teológico tem uma linha de interpretação que é perigosíssima. Vocês devem saber agora, porque o curso vai continuar. E vocês vão entrar em contato com esse, para quem se aprofundar mais, vai entrar em contato com eles. Que é o pessoal da crítica textual. O pessoal da crítica textual é um pessoal sério, tá bem? Só que eles são racionalistas. E por eles serem racionalistas, eles estão analisando o texto do ponto de vista da ciência. Quer dizer, crítica textual. E o que eles descobriram e falaram? Escuta, esse texto não foi escrito desse jeito. Esse texto aqui, ele passou por modificações. Tem palavras aqui que não se encaixam. Tem estilo que muda. A Bíblia não é a palavra de Deus. Contém alguns pontos que pode ser palavra de Deus, mas tem um monte de ponto que só foi arranjado, que é o caso do texto que fala sobre a virgindade, o nascimento virginal de Jesus. Nós que dizemos a Bíblia é a palavra de Deus, chegamos lá e falamos: Mateus estava inspirado pelo Espírito Santo e escreveu: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. A virgem, acabou a discussão. Nascimento virginal de Jesus. Isso é dogma, isso não se mexe. Quando você mantém o dogma, o que acontece? Você vai construir todo um edifício teológico em cima disso. Um ponto puxa outro. Você vai ficando mais crente, mais firme, mais convicto, mais piedoso, sabe? Porque a Bíblia é para colocar fé no seu coração. É para você ler a Bíblia e quando você terminar a leitura, você fala: fiquei mais crente. Eu não acreditava, mas agora eu acredito. Eu não sabia, mas agora eu sei. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. O apóstolo Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, né? Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Ele fala isso. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Nós temos que comparar as coisas espirituais com as espirituais. E aí você vai deixar de ser carnal para ser espiritual. Agora, quando eu uso a crítica textual e chega nesse texto aí, o que acontece? Qual que é o perigo? É porque a palavra em hebraico é alma. Alma significa tanto virgem quanto jovem. Você pode usar para os dois lados, tanto virgem quanto jovem. Só que quando o texto foi traduzido do hebraico para o grego, o judeu ele não colocou jovem, ele colocou virgem, ele colocou partenos. Partenos é virgem. Eis que a virgem conceberá. Aí o interessante é você saber o seguinte: a Septuaginta ela foi traduzida do hebraico para o grego 300 anos antes de Jesus nascer, aproximadamente 3 séculos antes. Não havia uma conspiração, que nem o pessoal da crítica textual fala. Houve uma conspiração cristológica ou cristocêntrica. O que é a conspiração cristocêntrica? A crítica textual diz: Jesus ele foi um mito.
Ele foi um mito criado na mentalidade dos apóstolos, dos discípulos, e o mito foi ganhando corpo, ganhando corpo, ganhando corpo, até chegar a ser Deus. Nasceu como um carpinteiro qualquer, que pregava na beira do mar da Galileia, e que foi morto realmente pelo Império Romano, mas não era tudo aquilo, não era toda aquela pregação. Exageraram nos milagres, exageraram nas profecias, exageraram em tudo. Isso é a crítica textual, olha o perigo. Estuda teologia? Vou estudar, mas com quem? O que ele vai me ensinar? Para onde vai me levar esse barco? É para Tarsis? Está longe de Nínive? Tarsis é um desvio de caminho. A baleia te pega e te traz de volta, se Deus quiser. Porque se a baleia não te pegar, você morre no mar teológico. E tem um monte de teólogo que ele naufragou absolutamente na fé. Quando você vai estudar com eles, por exemplo, nas grandes faculdades, nos grandes centros teológicos, muitos teólogos não têm fé. São racionalistas, cientistas da religião. É assim que eles se apresentam. Você é formado em quê? Teologia? Não, cientista da religião. Você é um cara top, parabéns. Você é um cientista da religião. O que você aprendeu lá? Eu aprendi que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. E aí, dá para ficar com isso? Então nós cremos, também é ponto de fé, nós cremos no nascimento virginal de Cristo, que nos leva justamente a construir um edifício cristológico, e nos fala exatamente qual que é a importância disso, de Jesus ter nascido por um nascimento virginal. É porque a cristologia, ela fala o seguinte, de dois tipos de nascimento. Isso aí é teologia, tá? Fala que Jesus ele foi bioplasmado e não iloplasmado. Então o que é bioplasmado e o que é iloplasmado? Bioplasmado significa que Jesus ele foi gerado pela vida. A vida gerou Jesus, o corpo humano de Jesus. O corpo humano de Jesus já nasceu, já foi gerado vivo, diferente do nosso corpo. O nosso corpo ele não é bioplasmado, ele é iloplasmado. Iloplasmado significa que ele veio do sêmen do Pai, ele veio de matéria. Iloplasmado significa plasmado pela matéria. Ilo, tá? Ilo é matéria, plasmado. Então o nosso corpo ele já veio programado pelo DNA dos nossos pais, tá bem? Você traz uma carga genética, uma memória genética, é desse jeito mesmo que você é, e você está trazendo a herança da humanidade no seu código de DNA, no seu código genético. Você foi iloplasmado, plasmado pela matéria. Você veio no sêmen do seu pai e fecundou o óvulo da tua mãe. Ponto. Isso não aconteceu com o nascimento virginal de Jesus. Porque o Espírito Santo não trouxe o sêmen de Deus para colocar em Maria. Porque o texto diz que ele seria a semente da mulher. Olha o mistério. Difícil de entender, tá? A da semente da mulher. E aí mulher não tem sêmen. Mulher tem óvulo. Como que é a semente da mulher? Como que eu vou entender isso daqui? É porque ela foi fecundada pela vida. Ela não foi fecundada pelo sêmen. A vida de Deus, ou a vida do Espírito Santo, descerá sobre ti a virtude do Altíssimo e te cobrirá com a sua sombra. Tá bem? Sua sombra. E se achará grávida, entendeu? Conceberás, disse o anjo para ela, e conceberás no teu ventre. Quer dizer que ela se achou grávida, sem ter conhecido homem. Como aconteceu? Bioplasma. Com o fato de Jesus ter vindo, sem ter sido por contato físico entre Maria e José, ele não foi iloplasmado, ele foi bioplasmado, ele trouxe uma natureza humana pura. Porque a transmissão do pecado acontece do homem para a raça humana. O pecado não vem pela mulher. Isso aqui a gente vai estudar mais em antropologia, tá? Que é a última matéria. A gente vai estudar mais sobre isso aí. E também a armatologia, que já é o ano que vem. Quem é que transmite o pecado para a raça humana? O apóstolo Paulo fala, por um homem entrou o pecado no mundo. Mas quem foi tentado não foi Eva? Quem comeu o fruto primeiro não foi Eva? Só que enquanto Eva tinha comido o fruto, o pecado não tinha entrado. Sabe por que Eva se tornou pecadora? Porque Adão comeu. Ela só se tornou pecadora por causa de Adão. Não é Adão por causa de Eva, como diz o movimento machista. Tá bem? Existe o machismo cristão, né? Machismo cristão não é bíblico, tá, irmãos? Não existe machismo cristão.
tá? E muito menos feminismo cristão. O que nós temos? Nós temos uma antropologia cristã que ensina que o homem e a mulher são criaturas de Deus, criados lado a lado, um para ajudar o outro, uma para assistir o outro. O que acontece? Quando a Eva foi tentada, o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo o seguinte: olha, Adão não foi tentado. Adão não foi tentado, ele pecou sem ser tentado. Isso que é o perigo. Por que o pecado de Adão ele é mais grave do que o nosso pecado? Porque Tiago falou o seguinte: olha, quando vocês forem tentados, não digam que é Deus que está tentando vocês, porque Deus não pode tentar a ninguém, e ninguém pode tentar a Deus. Cada um é tentado quando atraído e seduzido pela própria concupiscência. Havendo a concupiscência concebido gera o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Cada um é tentado quando atraído e seduzido pela própria concupiscência. Isso aí Tiago que escreveu. No caso de Adão não tem esse caso, não tem esse acontecimento. Adão não foi tentado, disse o apóstolo Paulo. Não foi. Paulo escreveu a Timóteo: Adão não foi tentado. Depois Paulo escreve aos Romanos e fala que o pecado de Adão, ele é um pecado que a gente chama de sui generis. É um pecado sem igual. É um pecado original. Tá bem? Olha como a teologia fala: pecado original. Porque ninguém tentou Adão. O diabo não tentou Adão, e nem Eva tentou Adão. O camarada ele comeu da fruta do conhecimento de caso pensado, de livre e espontânea vontade, desejo, sabendo o que ele estava fazendo. Não tinha sedução para ele. Eles foram avisados. Mas assim, no caso de quem foi avisado foi o Adão. Adão foi avisado. E aí Adão avisou Eva. Então quando Eva foi lá e pegou e ela foi tentada pelo diabo, o pecado não entrou no mundo. Não entrou. E não foi o diabo que trouxe o pecado ao mundo. Tá bem? Quem trouxe o pecado ao mundo? Romanos 5,12. Adão. Por um homem entrou o pecado no mundo. E Adão não foi tentado. Quem foi tentado foi a mulher. Se Adão não houvesse comido do fruto, Eva não tinha pecado. Não tinha. Como é que nós herdamos o pecado? Nós herdamos o pecado porque o nosso pai, tá bem, esteve com a nossa mãe e ele nos transmitiu a herança do pecado. O pecado vem pelo homem e não pela mulher. Por que a mulher é pecadora? A mulher é pecadora porque ela herdou a genética do pai, a natureza do pai. Se a mulher tivesse sido gerada pela mulher, aí ela não teria pecado. Só que tem um problema: todas as mulheres são pecadoras porque existe uma coisa chamada consórcio do pecado. Consórcio. Sabe quando você vai lá e fala: eu não posso comprar esse caminhão, eu vou fazer um consórcio. Aí eu vou comprar ele, vou pagar ele em 500 prestações. Consórcio. Existe algo chamado consórcio do pecado, que o salário do pecado é a morte. O prêmio do pecado é a morte. E o que fez o senhor Adão? Ele foi lá e assinou as promissórias, comendo do fruto do conhecimento do bem e do mal. Assinou as promissórias e ele está em consórcio. Só que o cidadão não viveu o tempo suficiente para pagar as promissórias. Viveu? Não. Para quem que ficou a dívida? Para a prole. Ele dividiu a dívida toda do pecado dele com a gente. Você paga, você paga, você paga, você paga. Todo mundo paga o pecado do pai. O tamanho da dívida que ele fez por uma ação, uma escolha, uma decisão, de caso pensado, viu? O pecado de Adão foi grave. Quando a gente fala que Jesus ele nasceu de um nascimento virginal, ele veio da natureza do pai. Do pai, ele não veio da natureza de Adão. Porque se ele vem pela natureza de Adão, aí não tinha salvação. Ele veio da natureza do pai, foi bioplasmado, gerado pela vida no ventre de Maria. E o que é que Maria deu para Cristo? Maria deu o corpo. Só isso. Maria não deu a natureza, Maria não deu a alma, Maria não deu o espírito, Maria deu o corpo. Por quê? O pecado não está no corpo, o pecado está na natureza. É diferente, tá? O corpo é vítima do pecado, sabe? O apóstolo Paulo fala que o nosso corpo, junto com a natureza, geme, aguardando a libertação, a manifestação dos filhos de Deus. O seu corpo sofre por causa do seu pecado. O seu corpo ele sofre como um escravo
da sua vontade, inclusive, e a sua vontade está na sua natureza. O bem que eu quero fazer, esse não faço. O mal que não quero fazer, esse faço. Quando faço o mal que não quero fazer, consinto com a lei de Deus, porque o mandamento ele é santo, justo e bom. Mas e eu? Eu sou um escravo vendido ao pecado. Olha a gravidade. Por isso que essa doutrina é importante entender, o nascimento virginal de Jesus. Porque se ele nasce de Adão ou de José, se ele é iloplasmado, ele traz a natureza de Adão. Aí não adianta nada. Mas como ele nasceu do Pai, ele trouxe a natureza divina, ele trouxe a natureza humana dele mesmo. Ele trouxe uma natureza nova, uma nova natureza. Quando a gente fala de um novo nascimento, Jesus ele fala em João capítulo 3: o que é nascido da carne é carne. Olha só a inteligência de Jesus. Todo aquele que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Importa-vos nascer de novo. Nascer de novo? Voltar para o ventre da minha mãe? Não, você vai repetir a cena. Não é isso que Jesus está falando. Porque tem que nascer do Espírito. E como se nasce do Espírito? Da água e do Espírito. Você recebe uma nova natureza. Quem gera a nova natureza em você? O Espírito Santo e a palavra de Deus. A palavra que aí Jesus falando em João capítulo 6 fala: minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Se não comerdes a minha carne e não beberdes o meu sangue, não tereis vidas em vós mesmos. Olha o que Jesus está falando. Aí alguém se escandalizou: vou comer o corpo de Jesus, a mão de Jesus, o braço de Jesus. Se escandalizou: vou comer a carne de Jesus. Ele não estava falando disso. No final do capítulo 6 ele fala: a carne para nada aproveita. No mesmo texto, tá? Que ele falou: tem que comer a minha carne. No mesmo texto ele fala o seguinte: a carne para nada aproveita. É o Espírito que vivifica. Aí ele explica: as palavras que eu vos digo são Espírito e vida, que é a mesma coisa de água e Espírito. Nascer da água e do Espírito. Espírito e vida. Tá bom? Assim que se lê o Evangelho de João. Deu para compreender até esse ponto? É importante a gente entender esse aspecto da doutrina cristã. Jesus veio trazer uma nova natureza humana para nós. Não é a natureza de Maria, é a natureza dele, que ele trouxe do céu. Jesus ele trouxe a natureza humana do céu. Ele é chamado de o Filho do Homem. Filho do Homem. Filho do Homem quer dizer filho que gerou a própria humanidade. Nascimento virginal. Isso aí é dogma. Não está aberto para discussão. Se você crê nisso, você faz parte da ala evangélica chamada biblicista. Se você não crê nisso, você está no liberalismo teológico. E quem está no liberalismo teológico e tem coragem de abrir essa doutrina, vai abrir todas as outras. Tá? O liberalismo teológico ele não abre só uma doutrina, ele abre todas. Tudo para ser discutido, revisado, descartado. Eu lembro que um tempo atrás aí tinha uma igreja, essa igreja está em evidência até hoje aí, que não se celebra a Santa Ceia, porque já que é simbólico não precisa se celebrar a Santa Ceia. Não tem pão, não tem vinho, é só o culto e as reuniões. Liberalismo teológico. Cresceu tanto que inchou, do meu ponto de vista, né?